Mestre em Direito, o advogado da União Rodrigo Becker elege os temas e os autores preferidos dele e revela detalhes do livro mais recente, Conflito de Coisas Julgadas. Antes, eu converso com o defensor público José Almeida Júnior. Ele estreia nesse universo das publicações com um romance, que logo de cara venceu o Prêmio Sesc de Literatura. Última Hora mistura realidade e ficção para contar os dilemas pessoais e profissionais de um jornalista durante o governo de Getúlio Vargas. Tudo bem, José Almeida? Tudo bem. Muito bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu geralmente converso aqui com escritores da área do direito que escrevem sobre o universo jurídico. Você lançou um romance logo de cara. E por quê? Minha grande paixão desde a adolescência foi a literatura. Então, eu queria ser escritor desde adolescente, eu queria ser um escritor regionalista, porque eu sou do Nordeste, né? Mas eu acabei entrando na faculdade de Direito, eu gosto também da área, né? Estudei lá na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, no curso de Direito. Quando me concluí, vim morar em Brasília, né? Quando eu assumi o cargo de defensor público do Distrito Federal. Estou aqui há 10 anos, mas sempre quis ser escritor. Então, depois que eu já estava me estabilizado profissionalmente, eu resolvi retomar esse sonho de ser escritor. Bom, o sonho está realizado, pelo menos uma parte aqui dele. Está aqui comigo, Última Hora, seu primeiro romance, seu primeiro livro e de cara já premiado, venceu o Prêmio Sesc de Literatura de 2017. É um bom ponto de partida e o que tem aqui? Isso é um romance histórico, né? Mistura fatos reais com ficção. É um gênero de que gosto muito. Gosto muito de Rubem Fonseca, Agosto, é um romance que me marcou muito durante a adolescência, minha juventude. Vargas Llosa, enfim, eu sempre gostei muito de romance histórico e eu queria fazer um livro que misturasse ficção com realidade, e especialmente na história do Brasil. Eu sempre tive a curiosidade de entender como se comportava um comunista, alguém de esquerda, durante o governo Vargas, eleito democraticamente em 1950. Né? Ele lançou as bases do trabalhismo no Brasil, deixou herdeiros políticos como João Goulart, Brizola, até mesmo a fundação do Partido dos Trabalhadores é muito baseado no trabalhismo fundado por Getúlio Vargas. Né? Mas eu queria saber como é que se comportava um esquerdista, um comunista, que foi torturado, perseguido durante a ditadura Vargas, como ele iria se comportar durante o governo dele eleito democraticamente. Então, daí eu criei um personagem de ficção chamado Marcos. Ele trabalhava num jornal comunista, Imprensa Popular, foi convidado por Samuel Weiner para fundar o jornal Última Hora. O jornal Última Hora ele foi criado para dar apoio a Getúlio Vargas quando ele se elegeu, em 1950. Porque quando ele toma posse, em 51, no ano seguinte, ele enfrenta a oposição tanto da imprensa liberal, dos jornais O Globo, Diários Associados, Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, como também da imprensa comunista. Né? Então, para ele governar, ele percebeu que ele precisaria de um jornal que o apoiasse. E ele chama um jornalista que trabalhava para Assis Chateaubriand, chamado Samuel Weiner, e ele cria um jornal chamado Última Hora. Embora o Marcos seja um personagem de ficção, muitos dos jornalistas que compuseram a primeira formação do jornal Última Hora foi de comunistas. Né? Então, muitos deles enfrentaram esse mesmo dilema do que o Marcos enfrenta no livro. Agora, para chegar no Marcos, você conversou com muitas pessoas como o Marcos na vida real? Esse romance se passa entre 50 e 54. Quem viveu nesse período, quase todos já se foram. Enfim, mas eu li muitos livros de memórias de jornalistas. Né? Porque Samuel Weiner, ele era muito querido pelos jornalistas. Então, muitos, durante os anos 70, 80, 90, lançaram livros de memórias. Então, eu me apoiei muito nesses livros de memórias e na consulta dos jornais que saíram na época. Outra curiosidade que eu tenho, como é que você define o que é realidade e o que é ficção? Você mistura muito bem essas duas partes, mas quando que começa uma e quando que termina a outra, na hora de escrever isso? Esse é o grande dilema de quem escreve romance histórico, até que ponto eu posso tornar ficção aquilo que é real.
Eu procurei, cada escritor que escreve esse gênero tem uma dosagem diferente. Eu tentei estabelecer como limite manchetes de jornais, fatos históricos, como sendo reais, né? Porém, alguns fatos pitorescos que eu crio no livro são de ficção, porque o personagem de ficção ele precisa se relacionar com personagens reais, como Carlos Lacerda, Getúlio Vargas, enfim. Então, essa relação entre personagem de ficção e personagens reais, logicamente, ele tem que ser de ficção. Agora, o que é mais difícil, José Almeida? Escrever ou pesquisar essa pesquisa anterior? O que leva mais trabalho, o que leva mais tempo, o que dá mais trabalho? Eu costumo, antes de começar a escrever, fazer uma pesquisa bem antes para casar os fatos reais com fatos, com a ficção, bater datas, checar fatos, enfim. Mas eu acho que o mais difícil é a parte de pesquisa, porque a parte de escrita da ficção, para quem escreve, é muito prazeroso. Há quanto tempo você está nesse livro? Por quanto tempo você se dedicou a ele? Até o Prêmio Sesc que eu ganhei, foram 2 anos. Depois do Prêmio Sesc, depois da inscrição do Prêmio Sesc, mais uns 8 meses, então foram quase 3 anos no total até sair esse livro impresso. Não é tanto tempo? Não. Uma pesquisa profunda como você fez? Não. Eu tenho um outro livro que ainda é inédito, né? Também é um romance histórico. Isso me deu uma base para esse romance sair maduro, né? Então ele já saiu como se fosse um escritor mais experiente, enfim, porque eu já tenho uma base de um livro ainda inédito que eu me apoiei nele, né? A gente vive hoje, né, há pelo menos uns 2 ou 3 anos, uma polarização aí na política. Esquerda versus direita, um partido contra o outro. Isso ajudou também no livro? Acredito que sim, porque quase todas as pessoas que já leram o livro, vêm me abordar, querendo fazer esse link entre atualidade e história, né? Entre 51 e 54 também houve um processo de polarização muito grande. Em 54, especialmente, Getúlio Vargas passou por um processo de impeachment, que foi derrotado, mas a partir de agosto de 54, quando houve o atentado na Rua Toneleiro, ele participou de um processo de massacre da imprensa muito grande. Foi criado um sistema de justiça, que foi chamado na época de República do Galeão, para investigar o atentado, enfim. Houve uma politização muito grande do fato. E muita gente vem fazendo essa comparação com o que aconteceu no Brasil em 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Os fatos são históricos, né? Eles não mudam, né? Estão aqui. Estão aí. Assim, a interpretação é do leitor, né? Cada leitor faz uma interpretação diferente e isso é o que é interessante da literatura, né? Cada um tem, de acordo com sua visão de mundo, forma a sua própria opinião e a interpretação do livro. Saindo um pouquinho agora do livro, já que você está falando sobre literatura especificamente, você já falou ali sobre Augusto, o livro Augusto, no comecinho do programa. Quais são aí os seus livros e autores preferidos? Revela essa sua lista aqui pra gente, José Almeida. Eu acho que a base principal eu acho que o Machado de Assis, né? Acho que todo personagem que eu construo, ele tem um pouco da ironia, um pouco até da canalice que Machado de Assis gostava muito. Eu acho que essa herança que ele deixou, que eu li muito Machado de Assis, eu acho que não é inegável na minha influência, né? Mas além disso tem os autores regionalistas, Graciliano Ramos especialmente, porque ele escrevia de uma forma muito seca, de uma forma muito direta. Ele, por exemplo, Vidas Secas a primeira versão era enorme, ele foi cortando, até o livro eu acho que tem 100 e poucas páginas. É um livro pequeno, né? É um livro pequeno, mas é um livro muito profundo e muito bem trabalhado, né? Então acho que o fato de eu escrever também de uma forma bem seca, objetiva, eu acho que tem também um pouco da influência de Graciliano Ramos. E você percebe isso na hora da escrita? Eu perguntaria justamente isso. Você falou especificamente da influência de Graciliano Ramos na sua escrita, que é direta. Você percebe isso na hora de escrever? Não, acho que isso aí é um ato involuntário, né? Faz parte da formação e quando você... isso é muito mais perceptível por outras pessoas, né? Do que quem propriamente está escrevendo.
E como é que é o retorno das pessoas? Como é que é trabalhar com isso? O que as pessoas têm dito? O que você absorve? É muito bom, porque o livro, depois que você publica, o autor perde totalmente o controle sobre ele. Então, eu recebo retorno de questões feministas, de questões enfim, sindicais, enfim, que eu não tinha pensado, mas que o leitor percebeu. Então, ainda indireta ou indiretamente, talvez tenha alguma influência, enfim, mas o autor perde o controle sobre isso, né? Por exemplo, uma jornalista me perguntou se como é que eu quis tratar da questão do aborto e da mulher, enfim, que aparece em determinado momento no livro, mas eu abordei isso de uma forma quase que inconsciente, mas o leitor já tem uma outra percepção. Cada um tem uma percepção, né? Eu sei de um outro ponto, que você escreve, né? Seu processo de pesquisa é longo, seu processo de escrita, imagino que não seja tão longo como você revelou aqui pra gente. Agora, a sua revisão vai até o último momento. Em que hora que você falou assim, agora chega, o livro está pronto? Foi só quando a editora deu o ponto final, porque primeiro eu faço uma pesquisa, né? Esse livro eu passei em torno de 7, 8 meses pesquisando, fiz um roteiro do que ia acontecer, enfim. E depois disso eu comecei a escrever. Aí quando eu começo a escrever, eu procuro escrever todos os dias, né? Porque a partir do momento que o escritor para, você perde um pouco do espírito do livro, os personagens se enfraquecem, enfim. Então, cada pausa que eu tinha nesse livro, eu tinha que reler tudo que eu tinha escrito para entrar no livro novamente. Então, foi um processo constante e intenso. Constante, intenso. Porque se não tiver regularidade, é muito difícil escrever. José Almeida, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. A gente falou bastante sobre o romance, realidade e ficção. Foi uma boa conversa. Obrigado. Obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre literatura e também sobre direito. O intervalo é curto, hein? Até já. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu converso com o advogado da União, Rodrigo Becker, que está aqui comigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paulo. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Bom, eu queria começar perguntando o seguinte, você lê todos os dias? Praticamente todos os dias. Se eu não leio para o trabalho, porque a gente tem que ler coisas do trabalho o dia inteiro, jurídicas, eu leio também coisas, é o meu hobby, né? Leitura, eu leio também livros não jurídicos todos os dias antes de dormir. Eu sei que você não se prende aos autores, mas aos temas, aos assuntos. E o que você gosta? Gosto muito de história e biografia. São os dois temas que a minha biblioteca tem mais livros, são esses dois temas. Não gosto muito de ficção, apesar de ler um pouquinho, mas eu gosto mesmo de história e biografia. E no universo jurídico, nos livros jurídicos, você também vai por temas? Sim, porque eu sou professor de processo civil, então a gente acaba tendo que ficar mais vinculado ao processo civil. Então, eu leio muito processo civil. Mas eu gosto de muita coisa também de história do direito. Pela sua pergunta, se eu gosto de tema, sim, gosto de tema de história do direito. Você também tem as suas publicações, né? Um é um manual de processo civil e o outro, o segundo livro, é esse que está aqui comigo, Conflito de Coisas Julgadas, que é fruto do seu mestrado. O que você traz aqui, Rodrigo? Aí foi uma pesquisa que, desde que eu entrei na Advocacia da União, eu me deparei com uma situação que é um pouco chata, a gente pode dizer assim, complexa e não é tão excepcional, que é a ideia de dois julgamentos sobre o mesmo tema serem contraditórios. Então, o que eu procurei pesquisar aí se a gente tem dois julgamentos sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão, e esses dois julgamentos são contraditórios, como se resolver isso? E um ponto importante, Paulo, que muita gente me pergunta, mas como que tem dois julgamentos sobre a mesma questão? Todo mundo me pergunta, principalmente as pessoas que não são muito
ligadas ao processo civil ou que não são até da área jurídica. É uma grande reclamação da população, inclusive, né? A pessoa pergunta para mim, como que vai ter dois julgamentos sobre o mesmo tema? Aí eu falo, bom, nós estamos num país de 200 milhões de habitantes, com a sexta maior área territorial do mundo, com diversos juízes, dividido em dois tipos de justiça, estadual e federal. Então, às vezes, você não consegue controlar exatamente se existem duas causas iguais. E por essa razão, acaba que acontece sim, duas causas iguais, elas tramitam, elas fazem coisa julgada, né, que elas não podem mais ser objeto de recurso, e aí elas são às vezes divergentes. E aí, qual que vale? Vale a causa A ou vale a causa B? Esse livro busca resolver esse problema. E qual que é a solução? Qual que vale no fim das contas? Bom, o livro tem um detalhe, ele pode ser utilizado para quem quiser defender qualquer uma das duas causas. Por quê? Eu fiz a pesquisa e mostrei que existe corrente doutrinária para os dois lados. A minha opinião, que eu coloco no livro, é que sempre prevalece a primeira coisa julgada, primeiro julgamento, porque tem uma proteção constitucional da própria coisa julgada. Então, se você tem uma proteção constitucional de coisa julgada, qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer fato que vier posteriormente a essa coisa julgada, mesmo uma própria coisa julgada, é barrado. Então, essa é a minha leitura com relação a esse conflito. Eu sei que você abordou esse tema aqui porque faz parte do seu dia a dia, não é isso? Sim. São temas comuns, é recorrente. Por que você decidiu estudar? Paulo, não é recorrente, mas é um tema que acontece mais do que a gente imagina. Tanto acontece que se a gente fizer uma pesquisa no Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gente vai encontrar ali por volta de 8 a 10 acórdãos sobre esse tema. E desses 8 a 10 acórdãos, eles não são unânimes, não são no mesmo sentido, não são harmônicos. Então, por aí a gente já vê. Pode parecer pouco 8 a 10, mas num sistema jurídico, você imaginar que você tem dois julgamentos sobre a mesma questão, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo objeto, sobre as mesmas pessoas em sentido diverso, é bem atípico, mas acontece mais do que a gente imagina. Qual foi a maior dificuldade, Rodrigo, ao longo do processo, né, são 2 anos de mestrado, o mestrado que resultou aqui no livro, teve uma grande dificuldade, você parou em algum determinado momento e demorou um pouquinho mais para seguir, ou ele fluiu bem? Ele fluiu bem. Talvez a maior dificuldade que eu tenha tido no livro foi o objetivo de pesquisar em outros países. Porque, como pode ver, além do Brasil, eu fiz a pesquisa em 10 países para a gente saber como esses países analisam esse problema de dois julgamentos contraditórios, né, que envolvam as mesmas pessoas, o mesmo tema. Como que esses países resolvem esse problema. Então, talvez a maior dificuldade tenha sido pesquisar esses países, porque a gente tem países aí de línguas, por exemplo, eu pesquisei na Noruega, que o norueguês é uma língua que a gente não tem conhecimento, então tive que pedir ajuda. O alemão é a mesma coisa, o alemão é uma língua que, ainda que eu fale pouca coisa de alemão, mas para você fazer uma leitura jurídica ela já é um pouco mais densa, então você também precisa de ajuda. E a própria literatura desses países não é uma literatura que vem tudo para o Brasil. Então, às vezes, você tem que pedir ajuda para as pessoas que estão lá nos países, que você conhece e tudo. Então, esse talvez tenha sido o maior desafio. E como é que foi a pesquisa em relação a esses outros países? Rodrigo, você citou 2 exemplos aí, Noruega e Alemanha. Isso. São sistemas parecidos ou diferentes dos nossos? A pergunta é muito boa, Paulo. Tanto para poder te responder isso, eu vou ter que explicar um pedacinho do livro, que é, antes de entrar na análise dos países especificamente, o que eu fiz? Eu tive que fazer um decote no livro para mostrar os sistemas jurídicos que a gente tem hoje. Então, para mostrar que, por exemplo, um sistema anglo-saxão, que é o sistema americano, o sistema canadense, o sistema australiano, neozelandês, inglês também, ele é um sistema jurídico que é completamente diferente do nosso sistema, que é o nosso sistema romano-germânico. Então, são 2 sistemas diferentes e que, por isso, o próprio conflito dessas coisas julgadas nesse sistema é tratado completamente diferente. A gente tem, assim, você pega da ideia deles algo assim interessante. Pô, como é que eles resolvem? Eles resolvem dessa maneira. Só que você não consegue aplicar totalmente aqui porque são sistemas diferentes. Em todos esses países que você pesquisou, acontece o mesmo problema. Isso não é uma especificidade nossa aqui no Brasil. Todo lugar tem esse problema, pelo menos os que você pesquisou. Paulo, não só tem esse problema, como dos países que eu pesquisei, 2 deles, Portugal e França, eles admitem o problema e colocam no próprio código.
Então, tem lei para tratar desse problema. No Brasil não tem, nos demais países não tem, mas é interessante ver como Portugal e França, eles já antecipam o problema na própria legislação. Já aqui no Brasil a gente não tem nenhuma legislação que trate desse problema. Já outros países, como a Noruega, por exemplo, e o próprio Canadá, para eles é um problema inimaginável. Eles não admitem que isso possa acontecer e eles dão uma solução muito teórica, porque para eles, assim, aqui não pode acontecer isso. E no futuro, no Brasil, Rodrigo, você acha que é possível a gente eliminar esse problema, que no fim das contas é um problema, né? A gente conseguiria? Eu acho que eu faço uma proposta no livro, obviamente de passagem, que eu acho que deveria ter uma lei para tratar disso. Um artigo no Código de Processo Civil, acho que a gente até perdeu a oportunidade no Código de 2015 de resolver essa questão. Com um artigo semelhante ao Código de Processo Civil português, que tem um artigo que trata exatamente, o artigo do Código de Processo Civil ele é bem claro, dizendo, olha, caso haja conflito entre duas coisas julgadas, prevalece a primeira. Então, é uma coisa bem tranquila. Você deu uma explicação muito boa, né? O país é enorme, o Brasil Sim. é enorme, muita gente, muitos juízes diferentes, né? Em instâncias diferentes, mas as pessoas têm certa dificuldade de entender isso aqui. Em sala de aula você trata esse assunto? Sim, sim. Esse assunto é interessante porque ele é um assunto que você traz o problema com um caso concreto. Então você fala, olha, existiu esse caso concreto, como é que vocês solucionam esse problema? Então é muito legal porque ele não é um problema meramente teórico. Ele é um problema prático, então é legal de trazer para a sala de aula exatamente por essa razão. Você dá aula na graduação e na pós-graduação. Eu imagino que existe um debate imenso em relação a esse ponto aqui. Sim, sim, sem dúvida. Esse é um ponto que a gente trata mais em pós-graduação, por conta da necessidade de você trabalhar elementos que você precisa de um conteúdo, de uma base maior, né? Da pessoa que já está mais preparada para o debate. Na graduação a gente trata de forma mais ampla, assim, sem aprofundar muito, mas é um tema muito importante para a pós-graduação, tanto é que foi um tema debatido no próprio mestrado, né? Esse é o seu segundo livro, o seu primeiro livro é um manual de processo civil. Isso. Em coautoria, não é isso? O primeiro livro foi um livro que, em coautoria com outros colegas da área acadêmica, fizemos um manual de processo civil, só que ele foi feito sob a égide do código anterior. Então ele ainda não foi atualizado para o código atual. E esse agora é o meu segundo livro, que é o livro de autoria única. Eu vou voltar a falar de sala de aula, porque eu sei que você gosta muito de dar aula, você é advogado da União e também é professor. Isso. Em sala de aula, Rodrigo, o que você passa para os seus alunos? Também são temas, são autores? Como é que é uma aula? O que os alunos têm que entender hoje? Que tipo de livros, de leituras? O que você sugere? Eu procuro na sala de aula não fazer uma aula meramente teórica. Então eu vou aproveitar o espaço que você está me dando para falar uma coisa. O processo civil, a matéria processo civil, ela não pode ser uma matéria unicamente teórica. Ela tem que ser uma matéria que alia a prática à teoria, porque ela é algo que é o dia a dia. Não existe um advogado que atue na área civil que não tenha que que não tenha que ir ao tribunal, dar entrada numa petição, fazer uma contestação, alguma coisa. Isso tudo é processo civil. Então a aula de processo civil ela não pode ser uma aula meramente teórica, ela tem que ser uma aula com conteúdo também prático. O aluno tem que entender como é que funciona o dia a dia, qual é a prática que ele vai adotar, quais são os passos que ele tem que tomar e não ficar simplesmente no campo teórico. Então, eu procuro na sala de aula da graduação fazer isso. Já na pós-graduação, a gente traz temas para debater com mais profundidade, né? Para terminar, Rodrigo, você tem autores que você sempre indica? De processo civil, sim. De processo civil tem aqueles autores que a gente gosta muito, né? Que a gente tem aquela paixão, mas quando não é processo civil eu fico mais vinculado aos temas mesmo, não tem. Mas no processo civil eu gosto muito do professor Luiz Vambier, eu sempre indico os livros dele. Já eu acho dos mais clássicos, Cândido Dinamarco é espetacular, e dois que são, assim, talvez os brilhantes que já nos deixaram, que é o professor Ovídio e que o ano passado também nos deixou, o professor Barbosa Moreira. Então, eu acho que esses são os nomes aí que a gente tem mais carinho no processo civil. Com esses grandes nomes, a gente termina aqui a nossa entrevista. Rodrigo, passa rápido, Passa. Mas foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu agradeço o convite e estamos à disposição. Obrigado. Bom, muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas,
Acesse aí tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. Até o nosso próximo programa. Tchau.